Se eu tiver só 10 minutos, é o que ele quis. Amém? Eu te convido a abrir sua Bíblia no 2 Reis 5. É uma história bem conhecida dos irmãos, aqueles que não lembrarem no momento, a gente vai relembrar. E quando o pastor fez esse convite, e eu aceitei, fiz assim, então, primeiramente veio do coração de Deus, né? Então vamos. Logo de cara eu falei assim, tem muitas mulheres falando, muitas mulheres fortes, já que a gente está comemorando o mês das mulheres. E a Bíblia a gente sabe que tem muitas mulheres fortes, né? E algumas eu nem vou entrar muito em detalhes, porque eu não sei o que as outras irmãs, semana que vem, na próxima semana, mas assim como a irmã Helena já falou aqui sobre a mulher de Provérbios 31, né? Assim como a Cassiane também veio falando da mulher samaritana, a Sulamita, né? Eu vim trazer um pouquinho diferente. É também do sexo feminino, mas logo de cara eu tinha pensado em Débora, porque eu acho que Débora, né, é uma mulher que muito se adapta à mulher moderna hoje. Então logo eu pensei, eu gosto muito da história de Débora, acho ela uma mulher muito forte, assim como tantas outras. Só que aí eu conversando com meu marido, falei assim, podia falar de Débora. Eu falei, mas botar no meu coração falar de uma pessoa que eu nunca nem ouvi, eu não ouvi particularmente uma pregação sobre ela. E sim sobre o Senhor dela, né? Até uma irmã aqui da igreja também falou assim, eu já preguei sobre a esposa dele. Você pode até pegar um gancho. E eu ouvi, né? Porque ela é bem experiente, tem uma palavra maravilhosa de Deus, então já Só que aí eu fiquei mais nervosa e falei, meu pai, agora eu fiz rascunho, refiz rascunho, mas vamos lá. 2 Reis 5, nós vamos ler de 1 ao 3. Vai ficar muito longo, então a gente lê. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, vou passar mais um pouquinho, e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes vestidas. Só até aqui, eu falei até o 3, mas eu marquei até o 5. A história de Naamã a gente conhece bem, né? Bastante, eu acredito. Se alguns não estão lembrados, a gente vai relembrar um pouco. Aqui na palavra do Senhor fala que Naamã era um homem valente, né? Ele era muito respeitado, a gente sabe, né, que a palavra do Senhor fala que ele era muito respeitado. Porém, ele sofria de uma doença na pele, que era lepra, e que naquela época não havia cura, né? E também fala de uma menina que foi trazida cativa. E é sobre essa menina que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, que eu encontrei nela uns pontos que, por quê? Você pode falar assim, mas ela não era uma mulher forte. A palavra diz que ela é uma menina. E também não fala o nome dela, né? Não menciona o nome dela. Mas que ela era menina. Então a gente imagina que ela era ou uma criança ou uma pré-adolescente, vamos colocar assim, de 12 anos. E da última vez eu brinquei com as meninas, né, que foi chamada as mulheres aqui na frente para orar. Eu falei, por que vocês não foram lá na frente? Não, porque cadê música, isso, aquilo, né? E são mulheres. Eu falei, mas vocês não são mulheres? Vocês são mulheres, não são mulheres adultas ainda, né? Mas são meninas. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho que não há idade para a gente fazer algumas coisas diante do Senhor e desenvolver algumas qualidades
acredito que mais à frente ela foi. Então essa menina foi trazida, a palavra do Senhor, que ela foi trazida como escrava para trabalhar na casa de Naamã. Então vamos imaginar junto comigo, eu fiquei pensando, escrava. Provavelmente ela veio de Israel, né, que a palavra do Senhor fala, mas provavelmente ela estava sozinha, né, longe do seu povo. É óbvio que ela estava bem longe do seu povo. Não sei se totalmente sozinha, a palavra não entra em detalhes sobre a vida dela. Só entra em detalhe que ela foi crucial para que Deus pudesse agir para a cura daquela casa. Então, trazida escrava, eu imagino, longe da família, sem ter ninguém para conversar, e mesmo podendo ser uma menina, nós mulheres sabemos que não ter ninguém para conversar para a gente é sacrifício, né? Sozinha, escrava, com certeza eu imagino que na cabeça dela, assim como nós somos meninas, tinha muitos sonhos. Sonhos de um casamento, sonhos de estar lá na terra dela, mas foi para uma terra estrangeira, numa casa onde aqueles seus senhores não serviam o Deus que ela conheceu desde pequena, a qual ela foi ensinada que era o Deus verdadeiro. Então já começa a primeira luta dessa menina. Está numa terra estranha, sozinha, escrava, e provavelmente não podendo nem professar a sua fé ali no meio. Porém, a palavra fala que essa menina, certo dia, chegou para sua senhora e falou que se o senhor dela fosse até Samaria e procurasse o profeta, que aqui fala a palavra que é Eliseu, ele seria curado da sua doença. A mulher creu, e o melhor foi que Naamã foi até o rei, pediu permissão, e eu acredito, claro, nós sabemos que isso tudo era um plano de Deus, e o rei escreveu uma carta achando também, né, que podia mandar em tudo, né? Pelo que a gente lê, ele achava assim, não, vai lá, escrever uma carta e o profeta é obrigado a fazer o que eu estou pedindo aqui. Aí conta a história, né, que nós já sabemos que ele foi lá, e o rei de Israel falou, o bravo se indignou, falou, ele acha que ele é, nas minhas palavras, né, ele acha que ele manda aqui, ele acha que eu sou Deus para curar o teu servo. O profeta Eliseu ouviu isso, pediu para ele, né, não para ele vir, nem quis chegar perto dele, só mandou um recado, fala com ele para ele lá se lavar, assim, ele vai ser curado. Ele também sabe que se indignou-se, né, achou que na terra dele teria os melhores, né, e por que ele teria, que ele nem veio perto dele para falar nada. E o resto da história a gente conhece. Ele foi, mesmo assim, porque o servo dele falou com ele, né, se ele já esteve até lá, por que não? Ele se lavou e foi curado. E pegando um gancho um pouquinho antes de falar sobre os aspectos que falou no meu coração dessa menina, o que eu estava conversando com essa irmã, ela falou assim, presta atenção na mulher dele, né? Porque foi, a gente ouve falar muito que foi realmente um milagre na casa de Naamã. Naamã foi curado. Mas nesse aspecto também, a esposa dele, toda a casa dele foi restaurada, né? E foi o que a gente conversando, ela falou, olha, imagina você, esposa, não poder abraçar seu marido, não poder dar um beijo no seu marido, né? Não poder comemorar. Então, quando ela pegou aquela palavra e Naamã ouviu a palavra da menina, foi restaurada não só Naamã, mas a vida daquela esposa também, né? Imagina a alegria que ela chegou e viu seu marido, agora ela podia abraçar seu marido, ou seja, talvez agora começaria o seu casamento real, né? Diante do homem a qual Deus deu a ela. E tudo começou através dessa menina. Por quê? Porque eles falam assim, Cíntia, mas nós sabemos, a menina foi usada por Deus para poder, né, trazer a cura àquela casa. Mas os pontos que eu trago para a gente é o seguinte, a menina, o primeiro fato, ela era só uma menina, né? E como eu disse, com os sentimentos talvez retraídos, não sei, os sonhos sozinha, não sei se ela era maltratada, a palavra de Deus não fala, mas o fato dela ser escrava, né? Ela com certeza ela era submetida a muitas coisas. E um dos fatos, a gente sabe que o escravo naquela época ele não poderia ficar falando muito diretamente aos seus senhores. Mas essa menina, ela não quis saber
isso não, ela chegou na primeira oportunidade, ela pegou e falou, não, se o meu Senhor for até Samaria procurar o profeta Eliseu, certamente será curado dessa doença. Essa menina, no primeiro ponto dela, que eu queria citar aqui, que talvez a tornou também uma mulher virtuosa futuramente, mas aí ela já era uma menina temente a Deus, foi que ela poderia simplesmente ouvir, não sei se ela ouviu, né, Naamã, mas ela convivia, via todos os dias Naamã chegando, com certeza reclamando, né, dores, tirava aquela armadura, via sua senhora chorando, eu imagino. Ela poderia simplesmente falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Sou escrava, estou aqui, não tenho direito de falar, não tenho nada a ver com isso. O problema é dele, sabe? Que toma um jeito, tomara que até, eu parafraseando aqui, tomara até que, se ele infelizmente falecer dessa doença, eu estou livre, posso voltar para minha terra, quem sabe? Mas ela fez totalmente o contrário. Ela não simplesmente pagou o mal com o mal que talvez ele poderia ter feito a ela. Ela não hesitou em nenhum momento, e mesmo rejeitando por ser uma escrava, talvez não poderia ser ouvida pelos seus senhores, ela chegou para eles e falou. E talvez ela tenha se admirado, né? E foi ouvida por aquele senhor seu, que era Naamã, e deram ouvidos a ela. E foi lá e tudo aconteceu. Só que outro fato interessante que ela, além de também ter falado e não ter ligado para nada disso, ela poderia também estar sofrendo de muitas outras coisas. E talvez pela idade dela, por ser tão nova, né, ela poderia esquecer daquilo, de tantas coisas que ela passou, ela poderia ter esquecido de tudo aquilo que ela aprendeu lá atrás, de quando ela ainda estava na terra dela e veio. Ela poderia estar reclamando, passando o tempo reclamando, por que eu estou aqui? Eu não creio mais nesse Deus, porque os profetas vêm, oram, eu via, né, profetas curando, mas cadê esse Deus que não me liberta aqui? Eu estou escrava, eu estou sozinha. E não, ela lembrou, em nenhum momento ela lembrou que ela tinha um Deus, e que aqueles ensinamentos que ela teve lá atrás, na terra dela, onde ela ainda vivia feliz com a família dela, ela não esqueceu. Ou seja, ela jamais deixou de fora a identidade dela. Mesmo tão nova, ela conservou a identidade dela, que era filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E esse é o Deus verdadeiro. Não há outro Deus que vá fazer esse homem se curar. E ela via eles lá servindo outros deuses, né? Mas ela, de maneira alguma, deixou as origens dela para trás. Ela reafirmou mais uma vez, com pequenas palavras: vá até o profeta e ele ficará curado. Ou seja, ela tinha convicção, tinha fé e convicção de que aquele profeta servia ao Deus verdadeiro. E que por mais que aquelas pessoas fizessem mal a ela ou não, aquele Deus nunca se esqueceu dela. E que um dia, quem sabe, mas com certeza no coração dela, ela sabia que um dia aquele Deus ia louvá-la, ia honrá-la, e talvez levar de volta para casa, ou ter uma vida melhor onde ela estava. Mas eu acredito que ela não pensou somente em retribuição. Eu acredito que, pelo menos o que Deus falou no meu coração, ela simplesmente quis demonstrar o qual é bom você servir sem querer nada em troca. Claro que ela com certeza queria alguma coisa em troca, pelo menos um conforto melhor, né? A gente, infelizmente, de vez em quando, a gente acaba fazendo algo, esperando algo melhor volte para a gente. Mas eu acredito que aquela menina naquele dia, não, ela simplesmente ouviu e falou: não, meu Deus pode curar. Vou falar com ele pode curar. E foi o que aconteceu. Nosso Deus operou um milagre, e através disso, né, no final fala que Naamã reconheceu Deus como Deus verdadeiro, Deus de Israel como seu Deus verdadeiro. Iria continuar, infelizmente, quando o rei, né, fosse levar seus sacrifícios, suas oferendas, orações, ele ia ter que fingir que aquilo ali não estava acontecendo. Mas ele declarou que aquele Deus era o Deus verdadeiro. Ele pôde ver que aquele Deus era o único Deus verdadeiro.
E com isso essa menina não só foi instrumento de Deus para a cura de toda a casa, mas como ela foi um exemplo para mim de bondade. E bondade é uma das virtudes da mulher virtuosa, né? Uma das qualidades da mulher virtuosa. Madalena soltou várias coisas aqui daquela mulher tão perfeita, assim como Cassiane. Só que eu acho que a maior virtude dela também, mais abaixo, foi aquilo que eu acabei de falar. Ela não esqueceu da onde ela vinha. Ela não esqueceu do Deus que ela servia. Em momento algum ela esqueceu daquele Deus que ela servia. E a gente aprende em Provérbios 31 que pode ter todas as qualidades que nós devemos, né? E que às vezes parece ser muito difícil, mas não é. Se Deus colocou para nós é porque a gente pode fazer. A gente pode melhorar cada dia mais. Mas a palavra do Senhor diz que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém? E eu acredito nisso. Que ela, por não esquecer em nenhum momento daquilo que Deus era, e de que ela aprendeu desde mais nova ainda, porque ainda era menina, ela professou a sua fé através daqueles dois e provavelmente da casa toda, de que Deus era um Deus verdadeiro e que ela, né, temia esse Deus. E ela foi louvada. Eu acredito que ela foi louvada. Não estou dizendo porque depois os seus senhores a trataram bem. Provavelmente deveriam, né? Depois disso tudo, deveriam tratá-la muito bem. Mas pelo simples fato de se contentar com o quê? Eu imagino, se fosse eu falei que o meu Deus poderia fazer isso. E o meu Deus fez isso. Agora, eles viram que o Deus que eu sirvo, que o Deus que a minha família serve, que o meu povo é poderoso e pode mudar a história de qualquer pessoa, que não há impossível para esse Deus. Então eu acredito que no coração dela o contentamento maior foi esse. Não, o meu Deus curou o meu Senhor e agora ele e a família estão liberta. Então eu pergunto para você que está aqui essa noite, e eu perguntei para mim. Muitas vezes quando a gente é menina, porque eu falei das meninas, quando a gente é menina, a gente sonha muita coisa mesmo. Mas talvez durante esse tempo que você sonhou, eu não sei como foi sua vida. Talvez muitas coisas, a duras penas, fez você se esquecer de muita coisa. Esquecer daquele sonho que você tinha lá atrás. Ou às vezes você chega no casamento, infelizmente, já cheio de tanta ferida, porque ainda tinha sonhos como menina. E chegou lá, não era tudo aquilo o qual você imaginava, né? Mas a gente tem que pensar sempre que Deus tem melhor do que aquilo, que Ele pode mudar tudo. Mas o coração de uma menina, ela sonha com muitas coisas quando é menina. Sonha com a profissão, sonha com casamento, né? Sonha com tantas coisas. Eu quando era menina queria ser tanta coisa. E graças a Deus eu não passei por tantas dificuldades, mas a gente passa por muita coisa. Então às vezes com o tempo essa menina vai se tornando um pouco amarga. Às vezes tem que ir para longe da família, como essa menina aqui, como escrava. Às vezes você fala assim, Cid, mas eu não sou escrava, eu nunca fui escrava. Mas às vezes a gente está escravo de uma mágoa do passado, de alguém, né, que feriu a gente e a gente carregou isso e tem carregado. Ou talvez escrava de um sentimento que você não gostaria de ter, né? Ou escrava de uma aflição, eu não sei. A gente fica pensando aí, tantas coisas podem afligir, e talvez isso roubou aquele seu coração de menina sonhador. E talvez isso até interferiu nas suas crenças. Porque às vezes você está aqui profetizando e falando e adorando esse Deus maravilhoso, mas num momento de aflição você pensa assim, não, Deus não está olhando para mim. Eu acho que Deus, Ele é meu Deus, mas comigo isso não vai acontecer. Olha só quanta coisa que já aconteceu, não vai acontecer. Eu quero te convidar a voltar e lembrar dessa menina, de trazer de volta aquele coração de menina. E também para os homens, aquele coração de menino mesmo, sonhador. E lembrar que não importa as aflições, as lutas. Deixar com que o perdão, se for por conta de perdão, o perdão libere a gente. Porque o perdão realmente libera. Deixar com que o perdão possa renovar toda a fé, possa renovar todas as coisas que a gente perdeu lá atrás. Deixar com que a nossa fé nisso, e em Deus principalmente,
principalmente, possa mais uma vez agir e fazer a gente ver coisas surpreendentes e fazer mudar toda a nossa trajetória se ela não mudou até aqui, mas que ela possa mudar a partir de hoje, a partir de amanhã e todos os dias, se libertando daquele passado que um dia pode ter sido ruim, mas lembrando dessa menina também, que por mais que ela passou por coisas ruins, escravizadas, ela jamais negou aquele Deus dela. Ela jamais se envergonhou de falar daquele Deus dela. Porque ela poderia se envergonhar, como eu disse aqui, e não falar, simplesmente ouvir e ficar quietinha. Ou simplesmente, como eu também falei, tentar tratar, falar alguma outra coisa, enganar ele. Mas não, ela preferiu ser fiel ao Deus dela. Ela foi fiel aos patrões dela, acima de todas as coisas. Por quê? Era lá que ela morava, era deles que bem ou mal ela dependia, mas é porque ela tinha esperança, porque ela conhecia tudo aquilo que ela já tinha visto que Deus tinha feito. E eu tenho certeza que essa menina se tornou uma grande mulher. Assim eu espero, Porque não fala simplesmente, e eu não imagino que ela imaginaria que seria um fato importante para a vida e para a libertação da família de Naamã. Como eu disse, eu fiz muitos rascunhos e a gente acaba não falando tudo, Mas nessa noite eu queria te convidar a isso. A recomeçar. Agora, nessa noite, eu não sei, talvez seu coração está aí aflito com alguma coisa, ou talvez você conheça alguém assim, queira ajudar, mas a recomeçar, lembrando sempre de que bondade, misericórdia pertence ao nosso Senhor. Lembrando sempre que vingança pertence ao nosso Senhor, toda justiça pertence ao nosso Senhor. Às vezes a gente quer fazer isso com as nossas próprias mãos, achando que a gente está fazendo bem danado. E pelo contrário, a gente não está fazendo bem a ninguém, principalmente a nós. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente pensa em se vingar, quando a gente fica magoado, o que mais maltrata é o nosso coração. E o nosso coração vai ficando cada dia mais sem sonhos, sem perspectivas. Então eu te convido nessa noite a isso. A voltar a ter no seu coração tudo aquilo que você um dia sonhou e talvez ficou perdido por aí. Mas lembrando sempre das raízes da sua identidade, porque nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos do Senhor. A nossa identidade é Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele jamais e nunca irá nos desamparar. Por mais que a gente pense que, não, está distante, acontece com a irmã Miriam, mas não acontece comigo, eu tenho orado tanto, eu tenho feito tanto. Não, tudo acontece no tempo dele. E eu tenho certeza que Ele sempre olhou por cada um de nós, Ele sempre vai olhar por cada um de nós. Ele ainda realiza muitos sonhos. Nós que temos que começar a sonhar mais com aquilo que Deus tem para nós. Assim como essa menina, uma alma de menina, uma alma de criança. A criança, quando ela briga um com o outro, a gente cita muito isso na sala de aula, para poder explicar a inocência de uma criança. Ela briga, daqui a pouquinho ela não está nem aí, Então, o adulto que às vezes, não sei o que, mas se a gente for olhar, ela está junto. É aquela inocência, aquela pureza, é aqueles sonhos antigos que a gente tem e deixou para trás, porque às vezes uma pessoa falou uma palavra que não devia na hora errada, às vezes porque você teve que crescer antes da hora, Tem muitos que têm que crescer bem antes da hora. Às vezes está sonhando sonhos de meninos, são interrompidos porque precisa crescer, precisa ser adulto para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar dos irmãos mais novos, e aqueles sonhos ficam interrompidos lá. Mas eu quero te dizer que nessa noite eu espero em Deus que os seus sonhos sejam restaurados na presença do Senhor. E que no seu coração, mais uma vez, possa crescer e nunca se apagar de que Deus pode todas as coisas. Que você está seguro nos braços daquele que te criou, daquele que morreu por nós, e a gente não pode jamais esquecer isso. Daquele que quando ninguém mais quer saber de você, é aquele que olha por você, é aquele que renova suas esperanças, aquele onde ninguém vê, mas Ele vê as suas lágrimas, Ele sente a sua dor e Ele sabe mais de você do que você mesmo. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé.
Eu falei que eu acho que eu não ia falar nem 10 minutos. Eu falei, a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu acredito assim, a gente não tem que ficar enchendo muito, porque aí já não é a ação do Espírito Santo no nosso coração, né? Talvez falar por nós mesmos. Mas o que Deus colocou no meu coração é isso, que a gente não se esqueça de sempre retribuir o bem com bondade, de sempre perdoar, mesmo quando seja muito difícil, perdoar a quem te ofendeu. É difícil, eu imagino, mas pedir perdão eu acho que é mais difícil ainda. Mas que a gente aprenda sempre isso. E jamais, jamais, por pior que seja a situação, de escravidão, de solidão, de depressão, não se esquecer daquele que é por você o tempo todo, todo o tempo. Se ele não agiu ainda, talvez você ache que ele não agiu, mas ele já está agindo sim. Só do fato de a gente passar por isso e ir aprendendo, já é o agir do Senhor. Para que ali na frente a gente entenda quando chegar a vitória de cada um. Tudo bem? Queria convidar o Ministério de Louvor, Geração de Cristo,